Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi publicada hoje mais uma medida provisória, dessa vez sobre as regras para cancelamento de serviços, reservas, eventos, espetáculos e shows aí, que dizem respeito aos setores de turismo, cultura, tudo isso por conta do coronavírus. Eu vou explicar para vocês aí como isso vai funcionar, principalmente a questão dos danos morais e o ressarcimento desses valores, tá? Fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas antes da gente começar, aproveita aí, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve de uma vez, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aí, deixa seu like, tá? Porque isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo tem sentido e indica para mais pessoas que estão buscando esse tipo de informação. No final, se o vídeo fizer sentido para vocês, compartilhe aí com os amigos. Vamos lá então. Como vocês sabem, a esmagadora maioria aí dos estados, dos municípios, eles possuem decretos proibindo a realização de eventos que envolvam aglomeração de pessoas, tá? Tanto que até o comércio, vários setores de serviço, está tudo fechado por conta dessa pandemia do coronavírus. E aí o que acontece? Os serviços, as reservas, os eventos, os shows, os espetáculos, tudo isso foi cancelado, tá? Não tem como agora a gente ter uma certeza de quando isso vai poder ser retomado, quando isso vai poder ser remarcado. Então, o que acontece? Vocês vão me perguntar, os prestadores de serviço ou as empresas que cancelaram esses serviços, essas reservas, esses eventos, esses espetáculos, esses shows, eles vão ter que reembolsar os valores que a gente, como consumidor, pagou? E a resposta é, a princípio, não. Por quê? A princípio não, porque eles não estão obrigados agora a reembolsar esses valores pagos pelo consumidor, desde que esse prestador de serviço, essa empresa, esse fornecedor assegure ao consumidor 3 alternativas. Quais são? Primeira, remarcação. Segunda, crédito ou abatimento. Terceira, acordo. Então vou comentar cada uma para vocês. Vamos lá. A remarcação. A primeira opção é a remarcação do serviço, da reserva, do evento, do show, do espetáculo, que foi cancelado. Cancelado por conta dessa pandemia do coronavírus. Nesse caso, tem que ser respeitado a sazonalidade e os valores dos serviços originalmente contratados. O que isso quer dizer? Por exemplo, você fez uma reserva num hotel e essa reserva era para baixa temporada. Você tem o direito de remarcar essa reserva, tá? Mas ele não pode ser na alta temporada. Ele tem que ser mais ou menos dentro do período que você contratou. Para que isso? Para manter um equilíbrio aí nas contratações, senão acaba havendo um desequilíbrio. A pessoa pagou um valor na baixa e depois quer remarcar para alta temporada. Há uma diferença de preço porque há uma diferença na procura, há uma diferença na estação do ano, tá? Então tem que respeitar isso. E outra coisa, qual o prazo? Essa remarcação ela deve ocorrer no prazo de 12 meses, mas esses 12 meses são contados da data do encerramento do estado de calamidade pública, ou seja, quando for decretado que esse estado de calamidade pública em que a gente está cessou, aí começa a contar o prazo de 12 meses para ser remarcado, tá? Que é dentro dessa data, desses 12 meses após cessar o estado de calamidade pública, que vai ser marcado uma nova data. Então vamos lá. Segunda opção, crédito ou abatimento. Essa segunda opção, ela traz a possibilidade do quê? Da disponibilização do crédito para o consumidor usar, né, numa nova compra, ou ele abater na compra de outros serviços, outras reservas, outro evento, outro show, outro espetáculo,
tá? Que esteja disponível lá nessa empresa. Pode usar esse crédito para adquirir outros serviços, pode fazer outras reservas, pode adquirir novos ingressos para novos eventos, novos shows e novos espetáculos. Caso o consumidor vá adquirir com a empresa novos shows, reservas, espetáculos, e ele utilize esse crédito, se esse novo valor for maior, o consumidor complementa o valor residual, paga o valor residual, ele usa o crédito dele e paga a diferença. Mas se o valor for menor, a lei não mencionou nada. Então, o que a gente presume? A gente presume que essa pessoa ela vai continuar com residual de crédito naquela empresa, tá? E esse crédito, ele também tem prazo. Ele vai poder ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 meses. Também, a exemplo da primeira opção, também contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. Muito bom frisar isso aqui para vocês. Vamos agora para a terceira opção. A terceira opção é o acordo. O acordo é o seguinte, o fornecedor e o consumidor pode fazer um acordo que seja diferente das duas opções que eu dei para vocês. Isso fica a critério de ambas as partes. As partes é que vão decidir qual é o melhor acordo para elas. O que tem ocorrido bastante? As pessoas já têm feito acordo e remarcado isso para uma possível data. Muitas pessoas que tinham eventos marcados para março, para abril ou até para maio, remarcaram para novembro ou dezembro, ou seja, elas fizeram um acordo, tá? Muitos shows aí podem já tem alguns shows que foram remarcados com a data fixa, isso eu vi em alguns lugares, outros não. E isso também pode influenciar no que eu vou explicar posteriormente aqui para vocês. Mas isso fica a critério das duas partes, essa terceira opção. E aí, a quem que aplica essa lei? Para quem que a gente vai aplicar essa lei? A gente vai aplicar para os prestadores de serviços turísticos. Aí eu dou o exemplo, hotéis, agência de turismo, transportadoras, parques temáticos e por aí vai. A gente aplica também para cinema, teatro, plataforma digital de venda de ingresso pela internet e vários outros serviços aí, tá? Vamos seguir. Vocês vão me perguntar, eu como consumidor vou ter algum custo adicional? Não pode ter nenhum custo adicional para o consumidor. Não pode ter taxa, não pode ter multa, não pode ter nada, tá? Mas é importante ressaltar que, desde que o consumidor faça uma solicitação para o fornecedor em até 90 dias. E esses 90 dias eu conto de que data? Você vai contar esses 90 dias da data de entrada em vigor dessa medida provisória que eu estou comentando para vocês. Ou seja, essa medida provisória entrou em vigor hoje, dia 8/4/2020. Logo, o prazo para fazer essa solicitação vai até 7/7/2020, tá? Prestem bem atenção nisso. Vamos seguir. Como vocês são curiosos, vocês vão me perguntar, e se o fornecedor alegar que não tem possibilidade de dar qualquer das três opções, ou seja, ele não quer me dar nenhuma das três opções? Aí a lei também previu que, nesse caso, se não é possível o ajuste das partes em nenhuma das três opções, remarcação, crédito ou acordo. O fornecedor, a empresa, o prestador de serviço, ele tem que devolver, ele tem que restituir o valor que o consumidor pagou, atualizado pelo IPCA-E, ou seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Então esse valor vai ser restituído para o consumidor. E aí o fornecedor ou a empresa, ela tem quanto tempo? Ela também tem o prazo de 12 meses, tá? Contados da data do encerramento do nosso estado de calamidade pública por conta do coronavírus. E aí vocês são mais curiosos ainda, vocês podem me perguntar, que eu vou mencionar aquilo que eu havia comentado antes, que vocês podem fazer um acordo e fazer a remarcação, nem usar de crédito, nem restituir o valor,
tá? Vocês podem fazer a remarcação aí. E aí entra aqui o seguinte, os artistas que foram contratados para fazer show, para fazer espetáculo e esses shows foram cancelados, eles são obrigados a devolver os cachês recebidos? Por que eu comento isso? Se vocês remarcarem, porque vocês querem assistir esse show, vocês querem assistir um espetáculo, algum show especial para vocês, algum show de algum artista que vem pouco ao lugar que vocês moram, ou que vem pouco ao Brasil, então é muito importante essa questão aqui. Eles são obrigados a devolver os cachês recebidos? E aí a resposta é não. Só que esse evento ele tem que ser remarcado em até 12 meses. Contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. Por isso é importante vocês pensarem. Foi remarcado e o artista vai vir, aí se é um show que vocês têm disponibilidade de tempo para ir, um show que para vocês é importante, vale a pena ir pela remarcação. Agora, tem o seguinte, isso se refere apenas aos artistas contratados para shows? Não diz só para artista contratado para show. Isso também diz respeito, por exemplo, a rodeios, espetáculo musical, espetáculo de artes cênicas, até os profissionais responsáveis pela realização desses eventos, tá? Então abarca uma gama de gente muito grande aí. E aí, vocês também são mais curiosos ainda, vão me perguntar, e se ele não for remarcado em 12 meses? Ou seja, se não remarcou é porque o artista não vai vir. Se o artista não vai vir, nesse caso, o artista que recebeu o cachê, ou a pessoa que recebeu o cachê, ela tem que restituir esses valores. Também atualizado pelo IPCAE, tá? No prazo de 12 meses. Também contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. Ou seja, encerrou o estado de calamidade pública, ou marca para 12 meses, remarca para 12 meses, ou o artista devolve o dinheiro, tá? E também em 12 meses. Ou seja, tem 12 meses para ser remarcado e o artista não precisa devolver o valor. Mas se não remarca, aí tem que devolver o valor. Então vocês têm que ficar atentos a isso para ver se é viável ou não fazer também um acordo com o fornecedor e remarcar isso. Aí vocês não perdem o dinheiro e vão no show, no espetáculo que vocês tanto queriam ir, tá? E agora a pergunta que não quer calar, que vocês estavam esperando aí até agora, é o que todo mundo quer saber. Tenho direito a danos morais? Há algum direito à multa contratual? E aí, para tristeza de vocês, eu digo que os cancelamentos que foram ocasionados pela pandemia do coronavírus e que estão dispostos nessa medida provisória, que foi esses serviços que eu mencionei para você, eles são caracterizados como fortuito externo, tá? E, portanto, não há pagamento, não há responsabilidade para o pagamento de indenização por danos morais. E não vai haver aplicação de multas contratuais, tá? E aqui essa questão das multas contratuais diz mais respeito em relação ao contrato dos artistas, a locação dos lugares, menos com relação ao consumidor. Uma outra situação, essa multa diria respeito ao consumidor, mas nesses casos aqui que eu estou mencionando para vocês, não há direito a danos morais, não há direito a qualquer multa, tá? E não há direito à aplicação de sanções administrativas lá do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, o PROCON vai lá e autua uma empresa que programou um show e não realizou. Então, não tem dano moral, não tem multa e não tem sanção administrativa aí para os fornecedores e para as empresas. E é isso por quê? Porque a gente vive um estado de calamidade pública por conta do coronavírus. E isso não foi ocasionado pela própria vontade dessas empresas, pela própria vontade desses fornecedores. Foi o que a gente chama de fortuito externo. Eles não têm culpa nisso, tá? Então acho que foi isso, tudo que essa medida provisória disse. Eu praticamente falei tudo sobre ela aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado aí vocês de alguma forma. Se houver notícias novas sobre isso, eu trago para vocês e faço um vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Forte abraço para vocês. Fui!